A paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. A nossa lição de hoje é a 2, cujo tema é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Este é um oferecimento do canal TV Merja. Vamos para o nosso texto áureo? Está escrito assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos, capítulo 9, versículo 31. Já a nossa verdade prática registra o seguinte: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja e na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. Muito bem, a nossa aula de hoje está organizada nos seguintes pontos principais. No ponto 1, o Espírito Santo como promessa. Já lá no ponto 2, vamos ver o Espírito Santo consola, ensina. Ponto 3, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, que é o texto de João, capítulo 16, do versículo 7 ao 13. Está escrito assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Muito bem, vamos para a nossa porta de entrada da nossa lição, que é a introdução. Aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não vos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. Indo aqui para o nosso primeiro ponto, o Espírito Santo como promessa, se observa o seguinte: a salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação. E o Espírito é parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e o Filho. Partindo para o nosso primeiro subponto, a promessa messiânica, se observa que a promessa existe porque existe um plano, e não um plano qualquer. Isso envolve as 3 pessoas da Trindade, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda do seu Filho como Salvador do mundo. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito, confirmada no Novo Testamento. E aí você pode conferir em sua Bíblia, em Mateus capítulo 12, versículo 18, e Lucas capítulo 4, do versículo 18 ao 21. A salvação
e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. E aí podemos observar Isaías capítulo 44, versículo 3. Na Antiga Aliança, há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profeta ou a de liderança. Essas habilitações eram espirituais. Exemplos: profecias, revelações e milagres. Também aptidões individuais, artísticas e habilidade para liderança militar e política. Partindo para o nosso terceiro subponto, a promessa do Consolador, a vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir, não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo, conforme o verso 12 da nossa leitura bíblica em classe. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Vamos para o nosso ponto 2. O Espírito Santo consola e ensina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Indo aqui para o nosso primeiro subponto, baseado no versículo 7 da nossa leitura bíblica em classe, vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo, com o Filho. O termo grego parakletos vem da preposição pará, ao lado de próximo, e do verbo kaleo, que significa chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador e paracleto. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo e uma ao próprio Senhor Jesus Cristo, traduzido lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, por advogado. A ideia de paracletos é de alguém chamado para estar ao lado para ajudar. A tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Aqui no nosso segundo subponto, o ensinador, o Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade. Razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador, conforme está em João capítulo 14, versículo 16. Ou seja, alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus, de modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho
dito. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. E aí você pode ver em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Indo aqui para o terceiro subponto, o ajudador, a versão bíblica revisada de Almeida traduz o termo paracletos por ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até ao final da nossa jornada. Ele nos ajuda em nossa fraqueza, conforme Romanos capítulo 8, versículo 26. Jesus disse que o ajudador vos lembrará de tudo quanto vos tenho dito, conforme já lido. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga de estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Muito bem. Ponto 3. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há a necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. Subponto 1. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Aqui está baseado no versículo 9 da nossa leitura bíblica em classe. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecador e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, mas da incredulidade. Isso é o pecado. Conforme o texto, do pecado, porque não creem em mim. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenado, conforme o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. É o Espírito Santo que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, conforme Tito, capítulo 3, versículo 5. Vamos para o nosso segundo subponto, baseado no versículo 10. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça a que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus, intercedendo por nós, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 25. Ele voltou para o Pai, e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. É por meio do Espírito Santo que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador que nos leva a Jesus, o nosso advogado, está escrito na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. O seguinte: temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Indo aqui para o nosso
Terceiro subponto, agora baseado no versículo 11, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo lá na cruz do Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de um julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz. E Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos. E aí você pode ver o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41, Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 ao 10, e ainda Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Esse juízo é uma referência ao julgamento dos nossos pecados na cruz do Calvário e, ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus na sua morte e ressurreição. Muito bem, vamos concluir dizendo, diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus e age também no mundo no processo da salvação. Muito bem, chegamos ao fim da aula de hoje. Jesus Cristo te abençoe. Aguardamos você na próxima aula. Aproveite, faça parte do nosso canal. Até breve. Amém.